Olá, pessoal! Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo do dia e espero que todos tenham respondido o exercício que eu enviei via link. E se houver alguma dúvida, estarei à disposição para ajudá-los. Dando início ao estudo da unidade 4, onde estudaremos um pouco sobre os aspectos culturais e educacionais da comunidade surda, veremos que ao longo dos anos, algumas correntes filosóficas educacionais foram vivenciadas pela comunidade surda. Mas afinal, o que é essa comunidade surda? Comunidade surda nada mais é do que toda a junção, né, dessas pessoas que têm a surdez ou deficiência auditiva e até mesmo seus familiares, até mesmo os ouvintes, seus pares, que vão aumentando, né, toda essa comunidade. E a comunidade surda, assim como todas as outras, né, que tem a sua cultura, que tem os seus elementos que eles fazem, e a comunidade surda também tem esses materiais que destacam e revelam a sua cultura, que são as artes visuais, o teatro surdo, o humor surdo, as artes plásticas, a literatura e produções com a língua de sinais, algumas produzidas por surdos ou não, e todo esse agrupamento de materiais, de envolvimento de pessoas, isso vai fortalecendo a luta contra os preconceitos, contra a quebra de estereótipos e ajudam eles nas lutas pelos seus direitos, pela visibilidade que a comunidade surda precisa ou deseja. E é isso. E hoje vocês estão aí adentrando, né, mais um pouco, fazendo parte de um curso e conhecendo a língua brasileira de sinais. E é um processo muito importante para acontecer a inclusão. E os princípios filosóficos, vamos lá acompanhando no nosso slide, os princípios filosóficos da educação, eles são fundamentos teóricos que embasam práticas educativas. E eles são baseados em diferentes correntes filosóficas. Ao longo da história educacional de surdos, foram 3 correntes metodológicas ou filosóficas que se destacaram: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. E vocês podem ver aí uma foto, eu não coloquei a data da foto, mas imagina-se que essa foto, né, seja da época ali entre 1857. Aqui no Brasil, a convite de Dom Pedro II, o diretor e professor surdo francês Ernest Huet, discípulo de Lepé, ele veio para o Brasil e então ele fundou o Instituto dos Surdos, que hoje, Instituto dos Surdos Mudos, quando se utilizava ainda essa nomenclatura, surdo-mudo, não se usa mais. E hoje esse instituto é conhecido como o INES, que a professora no primeiro dia, a professora Mari no primeiro dia, falou um pouco sobre a história do Instituto INES. E lá utilizava-se o método combinado. Naquele tempo, no Brasil ainda não se tinha muita coisa assim sobre educação de surdos, não se conhecia muito ou tinha pouca ideia sobre isso. E as famílias, elas relutavam para educar os seus filhos. Era muito difícil, né? Então, essa filosofia educacional oralista, que é o oralismo, sinal de oralismo, teve grande força no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970. Mas, com o passar do tempo, passou a ser amplamente criticada, pois reduzia as possibilidades de trocas sociais
e de desenvolvimento linguístico e cognitivo entre os surdos e ouvintes. Então, o que aconteceu? Lá nessa época, o oralismo, ele era uma abordagem que ele não valorizava a cultura surda, ele não valorizava o surdo. Então, nessa abordagem, queria-se que o surdo falasse, que o surdo oralizasse, mas nem todos conseguiam. Ou quando conseguiam, não era algo que eles entendiam. Eles oralizavam, mas eles não entendiam o que falavam. E diversas situações. Alguns até conseguiram ser oralizados e entender e realmente conseguir com muita luta, muita dificuldade. Mas o método oralista, podemos dizer assim, o oralismo, ele não alcançou a todos. Ele não alcançava a todos. E chegou então o bilinguismo. Aqui. Com o fracasso do oralismo, surgiu então a segunda fase da filosofia educacional, que foi a comunicação total. Comunicação total. E essa comunicação total consistia num método que incluía todos os modelos linguísticos. Então, era gestos, era língua de sinais, era escrita em português, era a fala, leitura orofacial, o alfabeto manual, a leitura, a oralização aí se juntou com várias outras coisas. Então, na comunicação total, compreendia-se que existia aí diversos métodos para que o surdo aprendesse. Então, utilizava-se tudo. Então, no entanto, essa prática ela alcançou aí muitos simpatizantes nas décadas de 70 e 80. Logo depois, ela já passou a ser criticada, porque ela não fazia o uso adequado da língua de sinais. Porque a língua de sinais ela tem uma estrutura própria, assim como o português tem uma língua própria. A língua brasileira de sinais ela também tem a sua gramática, ela tem uma estrutura e ela precisa ser obedecida para que haja uma compreensão dessa língua. E logo depois passou a ser criticada. O grande problema desse método foi porque ele misturava duas línguas, o português e a língua de sinais. E também aí, não só isso, mas também os gestos. Então, aí o surdo ele aprendia gestos que ali naquela comunidade, né, digamos ali na escola, aquele gesto, ele era compreendido daquela forma. Quando ele ia para outra comunidade, aquele gesto era compreendido de outra forma. E isso causava uma bagunça aí no ensino, né, da língua brasileira de sinais. E também esse método da comunicação total, ele resultou no português sinalizado. E quando iniciou-se ali os estudos, né, para melhorar, e foi quando chegou o bilinguismo, mas não vamos comentar hoje, vamos estudar o bilinguismo na próxima aula, tá? Mas vocês podem já dar uma estudada sobre o que é bilinguismo. Então, o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo, eles são abordagens de ensino que mais influenciaram, e o bilinguismo, né, ainda influencia, vivenciamos aí, e tudo isso influenciou na concepção do sujeito surdo, na língua de sinais, na cultura surda. E nós podemos perceber aí, então, que há uma diferença em cada uma dessas abordagens.
cada uma dessas modalidades de ensino, né? É importante nós já percebermos que a primeira língua do surdo é a Libras. Português é a segunda língua do surdo, que é o L2. Então, precisamos valorizar a primeira língua do surdo. Essa é a língua a que lhe pertence. E precisamos valorizar. Por isso estamos aqui estudando a língua brasileira de sinais. Então, a comunicação total e o oralismo, eles se contrapõem ao bilinguismo. O bilinguismo, ele vai separar aí o que é Libras, o que é português. O que é português? Vai separar eles e dar outro destino à comunicação, outro destino à educação dos surdos. Né? Então, nós vemos aí que foram muito tempos de luta, né? Vamos agora convidar vocês a participar de um fórum. Eu vou estar enviando o endereço do fórum e nós vamos lá nesse fórum discutir sobre os temas que foram abordados hoje, que é um pouco sobre a cultura surda e as abordagens educacionais que foram utilizadas ao longo dos anos na educação dos surdos, as correntes filosóficas, que foram o oralismo e a comunicação total. Nós vamos discutir sobre isso. Então, eu peço para que todos participem. Acredito que vai ser muito enriquecedor para todos nós. Até lá, pessoal. Muito obrigada. Até aqui. E tchau.